Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Versículo de número 41. Lá no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, que era discípulo de Paulo, mas que também, naturalmente, foi discípulo de Jesus. Tinha 70 discípulos de Cristo, né? 12 apóstolos. Mas olha só, Lucas e Cleopas eram duas pessoas que estavam no caminho de Emaús. Já ouviu falar dessa passagem, né? E de repente se questionavam a respeito da crucificação, até que uma terceira pessoa se aproximou e eles continuaram falando, e de repente esse homem o questionou: do que vocês estão falando? És o único homem que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com Cristo e tudo mais. Explicaram. Então aquele homem explicou para eles a respeito das coisas que deveriam acontecer. E quando chegaram lá em Emaús, esse homem disse assim: bem, eu vou para cá. Não. Ceia com a gente. Você conhece a história de que Cristo era aquele homem que os explicou tudo aquilo e que ceiou com eles e desapareceu. Uma dessas pessoas era Lucas, a outra Cleopas. Lucas foi um homem mais minucioso que escreveu sobre o nascimento de Jesus, até por sua profissão como era um médico. E o capítulo 19, o versículo 41, da minha tradução, ele diz sobre uma passagem interessante, que diz bem assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Assente-se, por favor. Tudo isso porque não reconheceu o dia da tua visitação. Eu lembro uma vez, esse ano eu faço 38, tanto esgualepado, mas eu tinha 19 anos, e eu lembro que eu era pastor novo ainda, era pastor já. Eu estava ministrando louvor numa igreja, e na frente da igreja, um rapaz começou a escutar e chorou. Quando terminou o louvor, não era eu que era o pregador, eu desci do altar, eu fui e convidei aquele rapaz para entrar. E de repente, ele falou: olha, eu não vou entrar hoje, né? Acontece que queimaram a minha casa, queimaram meus documentos, violentaram a minha irmã, tudo isso por conta do tráfico, do que eu estou vivendo hoje, assim, assado. Mas amanhã eu posso vir para a igreja. Eu não tenho força, se você for me buscar, eu venho. E eu disse para ele, isso aconteceu ali no Fazendinho, e eu disse para ele: mas eu vou te buscar amanhã. Vou sim, me passa o endereço. Ele me passou. No outro dia eu fui até a casa do pastor e falei: pastor, então, a situação foi essa. E o pastor falou: Carlos, isso está me cheirando armação. Eu não vou deixar vocês sozinhos, nós vamos com mais pessoas e vamos com o meu carro. Resumindo, nós fomos atrás dele. Quando eu cheguei no local, tinha uma carrada de meninos lá. Saíram no meio do mato. Resumindo, roubaram o pastor. Roubaram pouco financeiramente, mas roubaram o pastor. Uma semana depois, pelo mesmo valor, veio a notícia: pastor, mataram o menino. Foi um rapaz de bicicleta, na frente da casa dele, pediu para ele o bagulho, que ele não tinha pago, ele falou: nem usei, está aqui. Colocou a mão no bolso, deram um tiro aqui, um no braço e um na barriga dele. E depois, ele sem documento, a gente teve que correr atrás de tudo. Teve que ter envolvimento político para conseguir sepultar, e a gente teve que fazer o fúnebre, para poder carregar o caixão dele, com tudo isso daí. Ficamos muito tristes. Por que eu falo isso para você? Ele não soube reconhecer o dia da visitação. O versículo que diz: você não me verá mais, até que diga,
Bendito é o que vem. E Deus envia pessoas até nós. Deus coloca pessoas para nos ajudar, para ser a voz dele na nossa vida. Jesus chorou, porque essas pessoas não reconheceram o dia da visitação. Eu comentei essa semana, num dos vídeos que eu estou fazendo nos 40 dias de propósito, sobre um casal jovem que, na loucura de buscar ouro nos Estados Unidos, no século XIX, eles venderam a fazenda onde eles moravam e venderam tudo que eles tinham. E foram para a Europa, porque lá, aparentemente, estava tendo mais resultados. Fracasso pós fracasso, eles resolveram voltar para os Estados Unidos falidos. Passado alguns anos, decidiram visitar a fazenda onde eles moravam, mas eles não puderam nem chegar perto. Haviam guardas, haviam todo o equipamento de segurança ao redor da fazenda, porque aonde eles moravam, tinha no solo a segunda maior reserva de ouro dos Estados Unidos, agora controlada pelo governo. Meu irmão, a ignorância perpetua, eterniza a doença. A ignorância, ela perpetua, ela eterniza a pobreza. Ela constrói o fracasso. A ignorância, ela faz você perder oportunidades riquíssimas na vida. Olha aí para algumas nações no mundo. Olha para algumas nações que não conseguem avançar literalmente. Olha, por exemplo, o Haiti. Depois daquele terremoto, eles não conseguiram, de forma alguma, reconstruir o país. Os que vieram para cá, você encontra eles no mercado, eles são pessoas muito bem educadas. São pessoas de princípios. Mas você vê a alegria deles quando estão no mercado, porque tem opção. Lá não tem opção para comprar. Você foi no Haiti, Jefferson? Não, você foi no... Foram alguns missionários no Haiti, mas foi outros missionários que foi lá para Guiné-Bissau. Não tem onde comprar. Aqui você não tem, o teu vizinho tem. Lá não tem. É uma refeição no dia, um pratão, tipo um arroz meio grudento, 5 horas da tarde, e as pessoas comem com a mão. Primeiro vem os homens. O que sobrar das mulheres e o que restar é das crianças. E qualquer doação que chega a nível mundial é desviado por políticos, governos, seja quem for, não chega. Não chega. Os missionários que foram a esses países, na Bolívia, nesses lugares, levaram presentes, brinquedos para as crianças. Depois passou um rapaz recolhendo os brinquedos das crianças. Para vender depois, para fazer alguma coisa. Não vai para frente. A ignorância faz pessoas trocarem espelhos por ouro. Você está entendendo? Aliás, trocar ouro por espelho, como aconteceu. Pessoas maldosas que lograram outras pessoas. Muitas pessoas ignoram chaves, porque a chave é pequena, mas esquece que ela pode abrir grandes portas. Grandes portas. Eu lembro de um rapaz chamado Fabiano, um dia ele começou a vir na igreja, nos cultos, nos louvores, a gente cantava bastante corinho, ele pulava, se animava, e um dia ele se abriu, ele falou bastante coisa, aí, né, mais pessoas ali, e ele disse que ele era do mundo das drogas, se envolveu pesado no tráfico, teve homicídio, coisas desse tipo, e o pai dele era diácono de uma igreja, já não sabia mais o que fazer. Então, o pai dele abriu mão dele. E um amigo do pai dele, um rabino messiânico, falou: não, você está jogando uma pedra bruta fora. Eu vejo valor ali dentro. Eu vejo riqueza nesse solo. Ele só precisa ser lapidado. Não significa que é fácil. E o Fabiano morou com ele 3 anos em uma sinagoga. Ficou 5 anos ali, mas 3 anos morou ali. Aquilo nunca mais saiu dele. A gratidão, o envolvimento na obra, a prática dessas coisas. Uma mãe geralmente olha assim para um filho, vê valor onde ninguém vê. Deus olha assim para mim e para você. E consegue enxergar o ouro escondido dentro de mim e de você, a eternidade. O versículo que nós lemos, os versículos, ele nos conta o fato de que a ignorância dos israelitas levaram eles à perdição, porque estudavam teologia, porque estudavam a lei, porque planejaram uma série de coisas, mas quando Jesus veio, não o reconheceram.
Isso lhes custou a eternidade, isso lhes custou os milagres, isso lhes custou a alegria da presença de Jesus. Você está entendendo por que Jesus chorou? Está entendendo? O verso 44 nos lembra algo interessante. Não reconheceram a oportunidade da visitação de Jesus. Agora, eles não viriam mais a Cristo. Agora eles tinham perdido a oportunidade. E ele fala, virá dias para vocês, dificílimos, em que vocês serão destruídos. Mas Cristo alertou ele antes, alertou eles. Pastor, eu reconheci Jesus, eu estou na igreja. Quando eu olho para a vida de Pilatos na Bíblia, eu vejo um homem impressionado. Eu vejo um homem que, como governador de uma província, esse homem era pressionado pela responsabilidade das suas decisões. O império o pressionava. E qualquer decisão que ele tomasse, num momento febril daquele, poderia gerar uma guerra civil. Então aquele homem estava tão pressionado. E ele teve a melhor oportunidade da vida, que era estar diante de Jesus. E o que ele fez diante de Jesus? Lavou as suas mãos. Ele foi indiferente. Numa igreja, há mais de 20 anos que eu prego, você prega a mesma mensagem. Algumas pessoas aceitam e algumas pessoas lavam as suas mãos. São indiferentes. Essa mensagem é para aquela pessoa que ficou em casa. Essa mensagem é para o meu marido, é para minha esposa, é para o meu vizinho aqui, mas não é para mim. Lavam as mãos. Posteriormente, Pilatos cometeu suicídio. Para você ter uma ideia, cometeu suicídio. Os fariseus religiosos se achavam pessoas espirituais, mas não reconheceram. Até os discípulos de Jesus tinham dificuldade de reconhecê-lo. Marcos, capítulo 8, verso 18, diz que eles não conseguiam entender a dimensão disso. Na segunda multiplicação de pães e peixes, já tinham passado pela primeira multiplicação. Na segunda agora, eles não sabiam o que fazer. E Jesus falou, vocês não viram da primeira vez? Olhe para cá. Você lembra de um jovem? A Bíblia não fala o nome dele. É apenas chamado de jovem rico. Jovem rico. Cada um de nós tem a nossa riqueza. Cada um de nós temos um trono. E é fácil ocupar Herodes. É fácil ocupar o jovem rico. Difícil eu entregar minha riqueza para Jesus. Difícil eu entregar o meu trono, as minhas mordomias, o meu dízimo. Difícil eu entregar o meu tempo. Difícil eu entregar a minha opinião para ele. Difícil eu me responsabilizar na palavra dele. E esse jovem olhou a Jesus, viu que ele segurava uma criança no colo e viu a amabilidade dele, a serenidade. Então ele se encorajou, mesmo sendo religioso. Ele se aproxima de Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ei, meu irmão, olha para cá. Se eu perguntar para você, você tem certeza que você é uma pessoa salva ou é teimosia? Você não precisa responder para mim. Mas na honestidade, você conhece a tua vida. E a gente olha muito para a gente nisso e nunca se vê uma pessoa salva. Por isso que ele nos chama para olhar para a dignidade dele. E esse jovem olhou para Jesus e se encorajou. Mas Jesus olha para ele e fala, tem uma coisa ainda. O que eu preciso fazer? Você tem respeitado os princípios? Tenho! Tem uma coisa ainda. Vai, vende os teus bens, dê aos pobres, depois me segue. Sabe o que Jesus fez com isso? Chamou aquele jovem para ser o 13º discípulo. E ele perdeu a oportunidade. E ele não reconheceu o dia da visitação. Você não ouviu mais falar daquele jovem. Um jovem rico. Meus irmãos, reconhecer a oportunidade, ela pode transformar toda uma vida de fracasso em uma vida de sucesso instantâneo. É verdade. Há pessoas que chegaram na igreja aqui, nem a cama que dormia era dele ou dela. Veio porque estava ferido e Deus abençoa grandiosamente, além com salvação. Você colocar Deus, deixar Deus estar no lugar que é dele, você acha que um pai como Deus não é amoroso o suficiente para nos abençoar em tudo aquilo que a gente precisa? Para que desconfiar dele? Lucas, capítulo 23, fala de 2 ladrões que estavam ao lado de Cristo. Esses 2 ladrões, um reconheceu a Cristo, o outro não. Aquele que reconheceu, o que Jesus disse?
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reconhecer o tempo da tua oportunidade é muito importante. Sabe por que eu digo isso? Porque alguns aqui vão falar, eu estou muito velho. Outros aqui vão falar, eu estou muito novo. Outros aqui vão falar, eu tenho que cuidar primeiro da minha faculdade. Outros aqui vão falar, eu estou numa fase que eu estou muito ocupado no serviço. Daí eu tenho que sair da minha zona de conforto também. Não, eu tenho que. Mas você não está enxergando a riqueza que você tem. Pare para pensar. Davi reconheceu a unção que estava sobre Saul e por isso se tornou rei. Saul, na grandiosidade que ele tinha, não reconheceu a unção sobre Davi. Por isso, perdeu o seu trono. Você consegue reconhecer o que está ao seu redor? Consegue perceber? Você lembra de Zaqueu? Malvado, cobrador de impostos, aquele que era odiado pelo seu próprio povo. Ele reconheceu Jesus. E Jesus disse, olha, hoje a salvação chegou neste lugar. Hoje a salvação chegou neste lugar. Meu irmão, reconhecer a Jesus Cristo, Ele pode curar qualquer ferida dentro de você. Pode despertar entusiasmo dentro de você que jamais você experimentou. Ela forçará as lembranças infelizes a morrer dentro de você. Reconhecer Jesus na prática é corrigir o seu rumo. Isso vai te trazer paz por reconhecer Ele como provedor. Tirará as suas lágrimas, enxugará os teus olhos, meu irmão, e transformará isso em alegria, porque você só brinca com aquilo que você já sarou. Entenda isso. Tudo o que você precisa, presta atenção, tudo o que você precisa já está em sua vida, meramente aguardando ser reconhecido. Você já tem. Por que reclama tanto? Você já tem. Esse é o tempo. Esse é o momento. Qualquer coisa não reconhecida permanecerá não celebrada por você. É verdade. Olha como é que é as coisas, né? Os meus 3 filhos agora, o Eduardo vai fazer 21, o Eric vai fazer 17, o Cauã fez 13. Você pensa assim, que saudade quando eu era bebê. Que saudade quando eu tinha 3 aninhos. Que saudade disso. Mas quando era pequenininho, você pensa, não vejo a hora de crescer também. E aí? Você não vai viver o teu tempo não, Carlos? Você não vai viver o teu tempo não? Não vejo a hora de terminar a escola. Não aguento. Vou para a escola, é a maior chatice. Meu Deus do céu. Tem alguns anos pela frente ainda, mas maior chatice. Você termina a escola, você entra na faculdade. Aí, de repente, você vê o inimigo, Satanás, avaliando o teu TCC. Trabalho de conclusão da vida. E a pessoa pensa assim, eu não vejo a hora de terminar o TCC, eu não vejo a hora de sair dessa faculdade, porque só o pagamento disso é um horror. Depois, esse trabalho de conclusão do curso, essas matérias, meu Deus do céu, aí termina a faculdade. Aí vem o mercado de trabalho. Vê o mercado de trabalho, aí você vê o que é. Você constitui família. Você sabe quanto que é o papel higiênico para você constituir família? O aluguel, as coisas não param de chegar. Quando um filho teu entra no banheiro, dá ansiedade em você, para tomar banho. E você começa a pensar nisso e tem aquilo, e meu Deus, e as surpresas que vêm, e não é só questão financeira, nem nada, é controlar o ambiente e tudo isso. Você pensa assim, se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. Se eu tivesse aquilo, daí estaria melhor. Mas, na verdade, nós já tínhamos lá atrás. E estamos dando valor hoje. A gente já tinha lá atrás, na época da escola. A gente não se preocupava com dinheiro. Nem com marca de roupa, nem com nada. A gente brincava. A gente não se preocupava com essas coisas. Depois era adolescente, na escola, como é bom você chegar lá. Você está entendendo? E joga bola, e brinca. E tem uma saúde que você comia tudo e não passava mal. Se passava mal, já ficava bem de novo. Hoje, você come um chocolate e nunca mais sai dentro de você. Você está entendendo?
Hoje teu fígado demora para digerir tudo. É verdade. Quando alguém pergunta a minha idade, quantos anos você tem, pastor? Eu falo assim, qual parte? Meu pulmão tem uma idade, a coluna tem outro, o fígado tem outro. Eu falo brincando. Na verdade, a gente já tem hoje tudo aquilo que a gente precisa. Esse solo aí é rico. Esse solo é rico. Quantas pessoas acabam perdendo o cônjuge, acaba falecendo. Quantos fúnebres eu já fiz? E às vezes eu encontro a viúva ou o viúvo chorando no caixão e falando, se eu soubesse que era a última noite que eu estaria passando com você, eu nem teria dormido, teria passado a última noite conversando com você. Quantas filhas e filhos eu vejo o pai num caixão e as filhas e filhos pedindo perdão ali, mas o pai não está mais ali, a mãe não está mais ali, e pedindo perdão, sendo que poderia visitar hoje, sendo que poderia dar um presente hoje. O que ele gostava era chupar melancia, o que ele gostava era de assar uma carne, o que ele gostava era disso. E eu fiquei resistindo tanto em fazer essas coisas. Todo mundo que vai deixa dinheiro, todo mundo que vai deixa alguma coisa. Eu não estou dizendo para ninguém ser irresponsável, mas eu estou dizendo que nós precisamos reconhecer o nosso tempo. Sabe o que eu pensei várias vezes? Por que eu fui para a igreja só com 16 anos? Por que eu não fui antes? Por que eu não fiz essas coisas antes? Maldita a hora que eu coloquei um cigarro na minha boca naquele período, antes disso. Maldita a hora em que eu comecei a beber, maldita a hora que eu comecei a ter uma vida inútil, porque daqui a pouco isso é uma memória, e uma das piores coisas sobre o pecado é a memória que fica. Porque vira uma sede, dependendo depois. Mas eu fui com 16 anos. Eu aproveitei a oportunidade. Eu aceitei o dia da visitação. E eu me preocupo com você sobre isso. Porque você sabe que está num caminho e sempre acha que vai ter um amanhã. E não tem. Tem até uma música de uma pedra que clama. Diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque não há. E eu digo para você que pode ser que amanhã você não esteja vivo. Esse rapaz faleceu, que eu contei a história, uma semana depois. Ele tinha 25 anos de idade. O nome dele era Denis, ali de Santa Helena, do bairro Santa Helena, atrás do Agriceira ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Meus irmãos, reconheça a riqueza da oportunidade. Quando eu cheguei aqui no Sabará, eu estava orando a Deus. Quando eu cheguei aqui, tinha as características do templo, tinha as pessoas, mas Deus falou comigo. Eu reconheci isso como uma chave que abriria grandes portas. E um monte de gente veio me falar, tanto de regiões de igreja, em bairros, e pessoas conhecidas. Esse lugar não vai para frente, não. Já foi tentado desde 91. Esse lugar não vai para frente, não. Não vai para frente, não. Eu falei, é aí que eu vou dizer para Jesus que eu amo Ele. É através dessa dificuldade, através desses desafios. É aí que eu falo na prática para Jesus que eu amo Ele. Esse negócio de eu tampar buraco de vez em quando, esse negócio de eu tentar levar no controladinho a fé, eu não quero estar tão próximo, senão me comprometo. Mas também não quero estar tão longe, porque dá tempo de correr. Você está enganado sobre isso. E muito enganado sobre isso. Presta bem atenção. Eu vi riqueza aqui. Eu vi riqueza no ministério. Eu não sei como é que está a tua vida, mas Deus tem colocado algo próximo a você, que você não está vendo. Eu lembro de uma mulher na Bíblia que foi injustiçada. O nome dela era Agar. E ela era serva, escrava de Sara. E ela teve um menino chamado Ismael. E o que significa o nome Ismael? Deus ouviu, ou Deus ouve. Ela foi injustiçada. Sara mandou ela para fora de casa com um pouco de pão e um pouco de água, no meio de um deserto. E numa altura do deserto, ela pegou, deixou o filho dela, que era mocinho, como uma pedra de distância, porque ele ia morrer de sede, não tinha mais comida, não tinha água. E ela foi para o canto e ficou ali,
lamentando. Um anjo do Senhor apareceu para ela e falou: Deus ouviu. Deus ouviu o choro do menino. E ele será muito próspero. E você, olha para o teu lado aí, tem um poço. Ela estava olhando para o lamento. E ela não observou o poço que estava ao redor dela. Eu sei que a depressão, ela pode entrar num estado clínico realmente. E que às vezes precisa de medicamento. Mas boa parte das vezes não é isso. É o fato de pessoas estarem olhando do ângulo do lamento apenas. Apenas isso. Não enxergam o valor das coisas. Está num quarto com ar-condicionado, com TV a cabo, com o seu computador de última geração. Está ali com uma família ao redor preocupada que ama e a pessoa em depressão. Porque não consegue enxergar os valores. Não consegue enxergar a vida. E isso denuncia várias vezes, não é todas as vezes, mas denuncia várias vezes o seu afastamento do alinhamento que deveria ter com Deus. Reconhecer o dia da visitação. E a dor é uma voz que nos faz ouvir em meio ao deserto. Quando a gente não escuta ninguém, a gente se isola. Quando a gente não escuta ninguém, a gente acaba ouvindo apenas a voz da dor. O Espírito Santo é o poço. O Espírito Santo é a pessoa que fala a nossa consciência. Não humanize uma mensagem como essa. Não humanize uma mensagem. Essa mensagem eu preguei em junho de 2012. Estou pregando ela novamente. Eu digo isso para você porque eu não sabia se você vai estar aqui na igreja ou não, ou se você vai me assistir, vocês que estão me acompanhando pelas redes sociais. Eu não sabia, não sei. Simplesmente é o Espírito Santo que fala com cada um. Eu peço para você não lavar as tuas mãos diante dessa oportunidade. Aquele que te convence de Jesus como o único Salvador, o Espírito Santo, aquele que intercede por você, mesmo que com gemidos inexprimíveis, aquele que ajuda a gente nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem pedir por nós e nem o nosso amor presta. Precisamos aprender com o amor dele. Ele sempre nos avisa do perigo iminente. Sempre nos alerta. Você sabe que Ele está te chamando. E eu preciso que você entenda que o choro de Jesus ecoa até os dias de hoje. Um dia Ele estava passando. Alguém ouviu falar de Jesus. E esse homem gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu ele. Mas pessoas tentaram impedir. Pare com isso, rapaz. Fica quieto. Ei! Em outras palavras, você é indigno. Mas Jesus foi até ele. Jesus o visitou. Jesus deu oportunidade a ele. O que você quer que eu faça? E ele teve a dimensão que os discípulos não tiveram da ideia. O que você quer? Não, dá lá um trocado para ele e ponto. Pronto. Não, ele disse: eu quero ver. Eu quero ver, eu quero um milagre. Ele viu ou não? Com certeza. Ele viu. Mas antes dele enxergar com os olhos físicos, ele estava enxergando com o seu entendimento, com os seus olhos espirituais. Reconhecendo Jesus como Messias, como Todo-Poderoso. Eu preciso que você entenda a importância da tua visitação. Reconhecer isso vai corrigir a sua vida e vai evitar a falência no teu casamento, vai evitar a falência do teu lar. Reconhecer a voz do Espírito Santo pode revelar ondas de favor, ondas de bênção na nossa vida. Reconhecer a visitação de Jesus, uma oportunidade, irá ligar você a pessoas extraordinárias. Extraordinárias. Às vezes você ajuda uma pessoa, você nem imagina, ajuda de coração. Eu estava conversando com o Eric, com meu filho ali do meio, sobre a importância de um princípio que a gente tem que carregar com a gente. Eu falei: cara, você está andando no mercado, caiu um pacote de alguma coisa na tua frente, numa prateleira, não foi você, junta e coloca. Nós somos sempre o investimento de alguém. As pessoas sempre estão nos observando. Sempre. Eu falei para ele de um rapaz
que estava procurando emprego e chegou num hotel, e de repente ele chega no hotel e fala: estão precisando de pessoas aqui? Eu vim entregar meu currículo. E enquanto ele falava com aquele senhor, aqueles cartões que ficam ali, e panfletos, flyers, ele começou a organizar tudo aquilo, e o rapaz falou: rapaz, não está precisando não, né? O quadro de funcionários está completo. Ele organizou tudo, falou: então tá bom, muito obrigado, e saiu. Mas o cara se interessou por ele por causa de um princípio, e falou: ei, volta aqui, eu acho que tem uma oportunidade para você sim. Mais tarde aquele rapaz se tornou gerente. Você está entendendo a importância de você entender o momento, de você fazer bem feito? Às vezes uma pessoa vai pregar numa quinta-feira na igreja, numa terça-feira, ou num culto, num lugar que tem poucas pessoas, e vai fazer de qualquer jeito. Eu vou tocar de qualquer jeito, eu vou pregar de qualquer jeito. E esquece que às vezes está alguém ouvindo ali, alguém que vai pastorear você. Eu estava vendo um pregador, eu esqueci o nome dele agora, meu irmão, eu não anotei o nome, desculpe. Mas ele estava numa campanha evangelística, cruzadas, como era na época do Billy Graham, aliás, como era na época anterior ao Billy Graham, anterior a Martin Luther King e tudo mais. E eu esqueci o nome desse pregador agora, eu tenho que procurar de novo, mas você pode pesquisar. E de repente, oi? Não, é bem antes. Jimmy Swagger é vivo ainda. Bem antes. E ele contou que chegou em casa e a esposa perguntou: daí, amor, ganhou muitas almas para Jesus hoje? Porque eram muitas pessoas que aceitavam Jesus. E ele falou: hoje não foi muito produtivo. Só uma alma aceitou Jesus, de um jovem ali, chamado Billy Graham, alguma coisa assim. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente não sabe que às vezes pequenas chaves abrem grandes portas. E reconhecer o dia da tua salvação vai mudar o teu rumo, vai mudar a tua saúde, vai mudar o teu ministério, vai moldar e mudar a tua eternidade. A eternidade, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele vivifica. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, alguém para estar sempre com você. Sempre com você. Se você desprezá-lo, você vai entrar em depressão. Se você desprezar Ele, você vai se refugiar em qualquer outra coisa, seja bebida, seja promiscuidade, uma vida dupla. O maior segredo da vida é reconhecer o Espírito Santo e a sua voz, é saber identificá-lo. E eu quero que você reconheça Ele agora, porque o choro de Jesus, o lamento de Cristo pelos perdidos, ele nos alcança hoje. O dia que Adão e Eva esqueceram que o Senhor viria na viração do dia, à tarde, foi o dia que eles caíram. Foi o momento que eles caíram. Quando eles esqueceram de reconhecer a visitação do Senhor. O Senhor pode te livrar, Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Hoje é o teu tempo. Hoje é o tempo de você levantar. E aquilo que você precisa, você já tem. Aquilo que você precisa, Deus já colocou ao seu redor. Você precisa explorar isso. E eu tenho certeza que você não precisa sair igual um louco, buscando, procurando, enfim. Eu tenho certeza que Deus já te abençoou. E eu vou orar agora para que os teus olhos sejam abertos, para que você possa enxergar o valor de tudo aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Pastor, mas eu só fico olhando para aquilo que foi, para aquilo que se foi. Só fico olhando para aquilo. Deus quer abrir os teus olhos para você enxergar a nova fase da tua vida. E essa nova fase da sua vida pode ser muito promissora. Nunca é igual, mas pode ser diferente. Deus quer te abençoar. Deus está te preparando para a eternidade. Reconheça o dia da visitação de Cristo. E as coisas, elas vão mudar. Se coloque em pé. Você já tem uma porta aberta na sua vida. É só entrar por ela. É só entrar por ela. E uma pessoa assim que reconhece Jesus, se torna uma pessoa mais agradável. Uma pessoa sarada é uma pessoa mais agradável. Não é?
Uma pessoa machucada, ela fica irritada facilmente. Ela tenta, mas realmente isso prejudica. Então hoje, eu vou orar com você. E você vai pedir para o Espírito Santo abrir os teus olhos, para que você enxergue o valor de tudo aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Talvez você deixou, talvez você permanece, eu não sei. Mas Deus colocou um grande tesouro nesse terreno. Deus, Jesus Cristo, na sua visitação, Ele te dá a grande oportunidade hoje. Põe a mão no seu peito. Põe a mão no seu peito. Isso, fecha os teus olhos, por favor. Há alguém aqui em nosso meio que não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E que hoje quer reconhecer esse homem como seu Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo como seu Deus. Há alguém aqui em nosso meio, é só levantar a sua mão direita. Você que quer aceitar esse Jesus Cristo, levanta a sua mão direita. Todos aqui já aceitaram? Então nós estamos falhando muito em missão. Então nós estamos falhando muito como igreja. Isso, com a mão no seu peito, eu vou orar por você agora. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, eu não sei como está a vista desta pessoa. Talvez ela está enxergando, mas ela está ignorando aquilo que está enxergando. Talvez já fez propósito com Deus, mas não se envolveu como deveria. Talvez essa pessoa não está enxergando a própria família que tem. Talvez essa pessoa não está enxergando a graça do presente. Só fica olhando para o passado, ou ansioso, ansiosa pelo futuro. Mas eu quero te pedir, meu Deus, abra os olhos, de tal forma que essa pessoa não consiga fugir da verdade, e passe por cima, meu Deus, de trancas, passe por cima, Pai, de situações que andam embaraçando a vista, porque por trás de uma pedra há um Lázaro a ser ressuscitado, por trás de uma pedra, Pai, há um grande valor de alguém que é considerado amigo de Jesus. No nome de Jesus Cristo, Santo Deus, Pai, desperta essa pessoa em espírito, se revela a Ele, se revela a ela em humildade, constrói sobre o entendimento dessa pessoa um relacionamento santo, firme e lógico contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como aconteceu com Esther, faz essa pessoa, aconteceu com Agar, faz essa pessoa enxergar o poço que está do seu lado, a provisão que está do seu lado, a vida que está diante dele e dela. No nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor venha derramar poder sobre essa pessoa, que o Senhor venha se revelar sobre esta vida, que o Senhor desperte a missão nesta pessoa, o coração voltado para o teu reino, e que os valores do reino aconteçam a partir deste momento, porque o Senhor deu o poder, o Senhor deu a graça, o faz acontecer através destas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu não sei se essa pessoa pode estar aqui na terra amanhã, ou se de alguma forma o Senhor permite o limite do tempo sobre essa vida, mas eu peço que essa pessoa esteja preparada diante do Senhor, e que ela cumpra a missão aqui na terra, que seja para a sua glória. Assim, meu Deus, nós te agradecemos, ligando esta oração aos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, povo de Deus?